Oficinas colaborativas, proposta de formação continuada de mediação de leitura literária, é um relato de pesquisa que será apresentado por mim, professora Jamile Rossetti, do Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Roraima, e pela professora doutora Leuda Evangelista, do Centro de Educação também da Universidade Federal de Roraima. Como a minha colega Leuda gosta muito de dizer, é sempre importante destacar onde os nossos pés estão pisando quando falamos sobre algum assunto, quando analisamos alguma questão. Então, nós começamos apresentando a vocês de onde nós estamos falando, de onde os nossos pés pisam. Nós pisamos em Boa Vista, capital do estado de Roraima. Mais especialmente do Colégio de Aplicação e do Centro de Educação da Universidade Federal de Roraima. Desde 2015, professora Leuda e eu desenvolvemos pesquisas no campo da educação literária, da leitura literária, do letramento literário, sempre com foco nesse diálogo entre o ensino, a pesquisa e a extensão, valorizando o chão da escola, valorizando as experiências, tanto desenvolvidas no próprio Colégio de Aplicação, que é parceiro de trabalho do curso de pedagogia, além de outras licenciaturas, mas também dos professores da rede municipal de Boa Vista. Esse lugar colaborativo que nós buscamos as nossas ferramentas de trabalho, de pesquisa e de diálogo. Olá, como a minha companheira de trabalho Jamile já trouxe, a gente precisa dizer de onde a gente está pisando, né? De onde os nossos pés pisam. O cenário da nossa pesquisa foram as oficinas colaborativas que foram pensadas e executadas sobre a perspectiva de formação continuada. Essas oficinas, elas foram parte da minha pesquisa de doutorado, Mediação de Leitura Literária no primeiro ano do ensino fundamental, o olhar dos professores, que foi executada em 2018. Essa pesquisa colaborativa, ela tinha como perspectiva trabalhar em colaboração com os professores do primeiro ano do ensino fundamental da nossa escola Campo, que Jamile vai apresentar um pouquinho mais na frente, tá? Por que ela é uma oficina colaborativa? Na perspectiva que a Ibiapina traz, a gente vai falar com os professores e não sobre os professores. A gente vai trabalhar com eles. A gente vai dar vozes a esses professores, tá bom? Essa pesquisa, ela foi pensada e executada por mim. A professora Jamile, ela foi colaboradora da minha pesquisa de doutorado, ela me ajudou na execução, no planejamento dessas oficinas colaborativas, na gravação dos dados em que a gente precisava para fazer análise dessa pesquisa. Então vamos para a caracterização do nosso campo de pesquisa. É importante destacar inicialmente que tanto o nome da escola quanto os nomes atribuídos aos professores e professoras foram escolhidos por eles durante as oficinas colaborativas, dizem respeito às experiências que foram desenvolvidas com o texto literário ao longo das oficinas. Muito bem, a nossa escola campus, chamada aqui de Chapeuzinho Amarelo, está localizada na zona oeste de Boa Vista, que é uma das mais populosas na nossa capital. Ela se localiza também próxima a abrigos para refugiados venezuelanos. Então, é uma escola municipal de grande porte, atendendo cerca de 880 alunos, distribuídos em 38 turmas, nos turnos da manhã e da tarde. A escola também, por essa característica, por estar numa região populosa, atende essas duas etapas, tanto a educação infantil como os anos iniciais. Aqui em Boa Vista, a rede municipal oferece até o 5º ano dos anos iniciais. Na Escola Chapeuzinho Amarelo já eram desenvolvidos outros projetos, outros programas, já se tinha uma parceria com a Universidade Federal, especialmente com o curso de pedagogia, desenvolvidos outros projetos como o PIBID na escola. Então essas portas já estavam abertas. Mas a opção pela escola Chapeuzinho Amarelo foi definitivamente pela característica da escola, pelo público atendido.
Como já mencionado, a escola tinha um público muito diverso. Além de crianças de diferentes etnias indígenas, a escola contava com um público muito grande de crianças refugiadas venezuelanas. O que em Roraima, essa característica multicultural, ela é muito presente nas escolas públicas. Nós temos já há muito tempo uma diversidade muito grande cultural nas escolas. Mas a escola Chapeuzinho Amarelo possuía essa característica por, como eu disse, estar próximo a abrigos para essa população. Então, foram atendidos pela pesquisa 6 professores do primeiro ano em 7 turmas. Uma professora atendia 2 turmas, uma pela manhã e outra pela parte da tarde. Cerca de 167 alunos distribuídos nessas 7 turmas, sendo 100 brasileiros e 67 venezuelanos. A perspectiva e o planejamento dessas oficinas, elas foram planejadas, pensadas a partir das entrevistas que nós fizemos com os professores sobre o seu contato com a literatura infantil, se eles tinham alguma formação com a mediação de leitura literária, e a partir da observação que a gente já estava fazendo na escola desde 2017, né? Eu entrei no mestrado em 2015, a gente estava já na escola trabalhando com o PIBID. Em 2017 eu voltei para esta aproximação na escola e com os professores para pensar o piloto das oficinas para elas serem realizadas em 2019. Então, a partir dessas observações de 2017 todinho, das entrevistas, foi que em 2018 nós fizemos o planejamento das oficinas colaborativas. Elas foram pensadas junto com a professora Jamile, junto com a minha orientadora de doutorado, Hilda Micarello, e com as professoras que trabalhavam na escola e a coordenação pedagógica também. Ainda sobre essas oficinas colaborativas, elas eram organizadas da seguinte forma: a partir do que eu já disse dos anseios dos professores, nós trouxemos vivências literárias. O que eram essas vivências literárias? A gente disponibilizava o acervo literário pessoal meu e da professora Jamile, mais o acervo da escola, para que os professores tivessem contato com esse universo literário e ampliasse o seu repertório de livros de literatura infantil. Elas começavam geralmente na nossa colcha de contação de história, ou colcha do conhecimento, que vocês viram no segundo slide, no terceiro slide, que aparece a gente falando do cenário dessa entrevista. Então ela começava na colcha com a contação de história, para que eles pudessem experimentar essa vivência de ouvir, de ler, de contar a história, de conhecer os livros. E depois a gente trabalhava um texto teórico que versava sobre a temática que a gente queria refletir com os professores. Tá? Nós trabalhamos por que a gente forma leitores, o que são mediadores de leitura, como fazer rodas para cativar esses leitores, mediação de leitura literária na sala de aula, e recordar é viver, né, para relembrar tudo que foi vivenciado durante as oficinas. Então, as oficinas começavam com texto literário, tinha a parte teórica com vídeos de apoio, com reflexão, com dinâmicas, e na finalização um texto literário novamente, tá? Primeira oficina, a gente percebeu na fala e na dinâmica que nós fizemos que os professores tiveram pouco contato na sua infância e na sua formação com a mediação de leitura literária. Então a gente precisava trazer textos que os professores pudessem refletir e repensar esse trabalho com a literatura literária na sala de aula. Uma vez que a prefeitura a rede municipal de Boa Vista, ela trabalha com o material estruturado do Instituto Alfa e Bento. E que essa sala de aula e as oficinas colaborativas, elas foram esse espaço de diálogo e formação. Num primeiro sentido, porque cada professor ele pôde revisitar a sua história pessoal de leitor
livros de literatura infantil. Além disso, os professores tiveram acesso a esse acervo literário, uma vez que na formação inicial desses professores, sua grande maioria, na nossa entrevista, respondeu que não teve nenhuma formação específica para a mediação de leitura ou para o trabalho com a literatura infantil. Além disso, a formação continuada que é oferecida pela Secretaria Municipal de Educação, ela está baseada no livro do ensino estruturado do Instituto Alfabeto, no livro didático, no que eles chamam de mini-livros, que são livros que eles chamam de literatura infantil, que na verdade o texto ele foi escrito especificamente para trabalhar o fonema que é trabalhado no texto didático, e o livro gigante, que é uma coletânea de textos de tradições orais que são trabalhados nas turmas do primeiro ano e na educação infantil. Esse ensino estruturado da Secretaria Municipal de Educação ia estar pautado no método fônico. Então, a perspectiva do Instituto Alfabeto e desse método fônico é que primeiro a criança decodifica, para depois ela interpretar, ela compreender, ela apreciar a beleza do texto. E na nossa formação continuada, nas oficinas colaborativas, a gente fazia uma proposição do contrário. A criança ela vai se apropriar desse sentido do texto literário, da beleza estética do texto e das ilustrações, tendo acesso a livros de qualidade literária, né? Porque os livros que nós usamos eles são altamente recomendados pela Fundação Nacional do Livro Infanto-Juvenil. E ela tinha como foco o texto literário, não era para trabalhar um fonema, mas o texto literário em si. Aí nós trouxemos poemas, cantigas de roda, textos de tradição oral, trouxemos os mais variados gêneros, contos clássicos, e nós trouxemos esses mais variados gêneros para esse trabalho na sala de aula. Além disso, nessas oficinas foi possível refletir com os professores as condições de trabalho que eles tinham com esse método de ensino estruturado e como a gente poderia organizar esse espaço e tempo escolar para inserir efetivamente um trabalho com a mediação de leitura literária com os alunos do primeiro ano do ensino fundamental. Algumas das nossas considerações finais, é preciso dizer que, devido à estrutura proposta pelo material adotado, pelo sistema estruturado adotado pela rede municipal, a leitura literária não tinha espaço nem tempo na prática dos professores e professoras do primeiro ano. Então era muito restrito, muito limitado ao uso do material proposto pelo Instituto Alfabeto, e os professores e professoras foram aos poucos questionando esse não espaço, esse não lugar da leitura literária nas suas práticas. Também foi possível perceber, em alguns sentidos identificados durante as oficinas colaborativas, que elas começaram a ser replicadas na sala de aula dos professores que participaram dessa formação. Ao mesmo tempo em que a gente trabalhou com essa mediação de leitura literária com os professores, formando esses professores mediadores, isso também aconteceu na sala de aula com os alunos. Os alunos foram se formando leitores e mediadores de leitura também. É importante não perder de vista que a leitura, o texto em si, seja ele literário ou não, ele sempre é constituído de vozes e de sentidos que nunca se esgotam, como diz Bakhtin. Ou seja, essa leitura ela é uma atividade discursiva, portanto, sua mediação será sempre brincada em contradições, negociações de sentidos dentro desse espaço e tempo determinado. E nós trabalhamos na pesquisa com a perspectiva histórico-cultural, que analisa os dados a partir da história, da cultura e da vivência desse sujeito. E esse sujeito como ser ativo desse processo de construção de conhecimento.